Salve Jesus, salve Maria, viva Cristo Rei. Eu sou o seminarista Luiz Alfredo, do canal Católicos de Verdade, e hoje então teremos a nossa 11ª aula de nosso estudo bíblico católico. Hoje nós daremos início à última parte do Antigo Testamento, na qual nós começaremos a falar acerca dos livros proféticos. Nesta aula, número 11, uma introdução aos 18 livros proféticos do Antigo Testamento. Por isso, peçamos a luz e a inspiração do Espírito Santo, a fim de que o nosso estudo seja dirigido por ele e que nesta hora nós possamos abrir o nosso coração para compreendermos melhor as realidades da sua divina e santa palavra que fala ao nosso coração. E que não seja meramente um estudo intelectual, mas que possa ser um momento de alimento espiritual e de crescimento nas coisas do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Jerônimo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então. Antes de nós adentrarmos no nosso conteúdo, eu gostaria de fazer uma indicação literária que já servirá para esta aula e para as próximas 5 aulas também que nós teremos sobre os profetas. Sabe que um bom instrumento para nós que desejamos conhecer mais a palavra de Deus e não temos a oportunidade ou a possibilidade de nos tornarmos especialistas, né, de compreendermos a Sagrada Escritura nos idiomas originais e de nos especializarmos academicamente no assunto, mas nós podemos nos munir de bons comentários bíblicos, de bons textos que nos dão um conhecimento mais aprofundado acerca da Sagrada Escritura. Por isso, eu gostaria de fazer uma indicação neste sentido, uma indicação que é feita no curso em que eu estudo e que muito, de fato, facilita o nosso entendimento, que é os comentários do grande biblista Luiz Alonso Schekel, né, já falecido em 98, mas que, além de um grande conhecedor da Sagrada Escritura, um conhecedor da poesia, um conhecedor exímio da língua hebraica, e ele então, com um colaborador seu, realizou um comentário dos livros proféticos do Antigo Testamento em 2 volumes, que nós temos pela editora Paulus. Então nós temos o volume 1 dos profetas, que vai tratar justamente sobre os profetas Isaías e Jeremias, além, é claro, de uma introdução muito boa ao profetismo. Então, já é uma obra consagrada nesse sentido. E o segundo volume nós temos os demais profetas maiores e os 12 profetas menores. Então, veja a extensão desta obra. Este volume aqui, que é o segundo, conta com 1.400 páginas, e o primeiro volume conta com também um grande número, conta com pelo menos umas 700 páginas. Então nós temos mais de 2.000 páginas comentando todos os livros proféticos da Bíblia. Então vale a pena adquirir uma obra dessas, se não para leitura integral, pelo menos para consulta. Quando precisarmos consultar algum livro profético para fazer uma pregação, uma mensagem, conduzirmos uma reflexão, ou quem sabe, dependendo de quem está me ouvindo, preparar uma homilia, seria
muito interessante ter esses bons instrumentos de consulta. Claro que as nossas condições financeiras nem sempre nos ajudam, mas se pudermos, vale a pena adquirirmos esses volumes. Estes aqui são a biblioteca do seminário. Bom, vamos então para o assunto que nos começarmos, o profetismo. Esta introdução vai servir para que nós possamos caminhar nas próximas aulas com os livros proféticos. Então, todas as considerações gerais acerca dos profetas serão feitas hoje. Nas próximas aulas, nos deteremos mais naquilo que é específico de cada profeta, né? O seu contexto histórico, a sua pessoa, a mensagem divina e a sua importância, com alguns conteúdos, alguns detalhes que são importantes e especialmente que nos ligam a Jesus, que nos ligam ao Novo Testamento. Então vamos dar início aos nossos slides, como de costume, e já peço que você que tem algum comentário, que tem alguma dúvida, que quer colocar alguma coisa, fique à vontade. Suas perguntas, suas considerações, suas ideias podem nos ajudar muito. Ajuda muito também você compartilhando este vídeo nos seus grupos da sua paróquia, para os seus amigos, para pessoas que gostariam deste conhecimento. Enfim, vamos fazer a palavra de Deus ressoar verdadeiramente. E agora, creio que vocês já estejam vendo os slides, então vamos para eles. Muito bem, então. Então, esta primeira aula vai tratar do fenômeno do profetismo como um todo. Profeta vem do termo grego profetes, né? Que quer dizer aquele que fala em público, né? Então, nós estamos tratando de um conjunto de livros que se referem a homens e mulheres que recebem este adjetivo grego que significa aquele que fala em público. E nós sabemos que a missão dos profetas é anunciar publicamente, denunciar, fazer predições, etc. Tudo isso não é algo, não é um carisma, o carisma profético não é algo para ser guardado para si, nem para ser feito de forma necessariamente privada, mas é uma função pública. Torna-se, de fato, algo que está a serviço do povo. Um carisma especial que Deus deu a essas pessoas para que falem em público as coisas que Deus lhes comunicar. Isso tratando no Antigo Testamento tem um certo peso e significado um pouco diferente daquilo que tem o profetismo entendido no Novo Testamento e nos dias atuais também. E em hebraico, o termo para profeta é Navi ou Nabi, porque a letra que é o Bet pode também ser lida como Vet, né? Ou seja, tanto B quanto V. Então, Navi ou Nabi em hebraico é profeta, o termo profeta. E o plural de Nabi é Neviim ou Nebiim. E nós sabemos que Nebiim é o conjunto, é o segundo conjunto dos livros da Bíblia hebraica, né, da Taná. Neviim é o conjunto dos livros chamados de proféticos da Taná, né, da Bíblia hebraica. Nós vimos, já estudamos isso, que a Bíblia hebraica divide os livros proféticos, divide os Nebiim em profetas anteriores e profetas posteriores. Os profetas anteriores é aquilo que nós conhecemos como a história deuteronomista, né? E os profetas posteriores são alguns dos livros que nós consideramos como livros proféticos. O profetismo em Israel é um fenômeno diferente de todos os demais povos da antiguidade,
Pois, diferentemente dos profetas pagãos, que recebiam as mensagens das divindades de forma estática, como em um transe, os profetas de Israel comunicavam os oráculos do Senhor de forma livre, muitas vezes utilizando-se de uma linguagem simbólica ou de ações simbólicas que visavam chamar a atenção do povo para Deus. Né? Então, os profetas de Israel são diferentes dos outros profetas do mundo antigo, como eu expliquei nesse slide, porque o profetismo, geralmente nas religiões do Oriente, e até mesmo que nós observamos na Grécia, em Roma, ou em outras civilizações, ocorria da forma que nós vemos muitas vezes nos filmes. Então, um profeta é aquele que recebe o Espírito Divino e que entra numa espécie de transe ou um estado de perturbação, enfim, e ela começa a falar coisas estranhas, coisas com um significado oculto, e de repente passa o transe, passa o efeito, a manifestação, e termina o ato de profetizar. Né? Então, como em alguns cultos, algumas formas de religião, nós vemos esse tipo de comunicação divina. Então, em Israel não era assim. Em Israel, o profeta é livre para falar. Aliás, Deus age no profeta de forma que ele é livre. Então, Deus não controla o profeta. Deus não possui com o seu espírito o profeta. Ele envia o seu espírito para abrir o entendimento do profeta para que ele possa falar das coisas de Deus. Mas não é como as pitonisas, não é como os profetas antigos, como nós vamos ver no livro dos reis, com o caso do profeta Elias, por exemplo, que ele está com os profetas, né, de Baal, e os profetas de Baal fazem todo um alvoroço e se mutilam, enfim, fazem barulho, porque eles acreditavam que Baal se comunicava ou agia através deles dessa forma, enquanto com Elias Deus se manifesta tranquilamente na brisa, e é onde Deus está, é como Deus age, de forma tranquila, de forma suave, mas muitas vezes de forma simbólica, né? Então, quando, por exemplo, Deus manda o profeta Jeremias fazer alguma ação, por exemplo, por mais simples que seja, como aquele oráculo, né, da panela, enfim, estas ações, na verdade, elas querem simbolizar algo maior. Então, quando nós vemos um profeta fazendo alguma coisa, como por exemplo Oséias desposando uma mulher adúltera, a ação em si carrega um grande significado que é muito superior à própria ação. Então, na verdade, Deus mandando Oséias desposar a mulher adúltera, ele vai mostrar que, da mesma forma, Deus desposa Israel, mesmo Israel, Judá, né, tendo cometido o pecado da idolatria, que é uma forma de adultério para com Deus. Nós vamos ver mais exemplos dessas ações e oráculos de uma linguagem mais simbólica quando nós tratarmos dos profetas propriamente ditos. Eu não separei um exemplo hoje, mas nós trataremos disso nas próximas aulas. Então, essas ações que os profetas faziam de forma livre em Israel é para chamar a atenção do povo para a mensagem de Deus. O termo profeta é aplicado na Bíblia para diversas pessoas e circunstâncias diferentes. Alguns atribuíam o termo profeta, não é? Navi ou Nabi, a todo aquele que falava com Deus ou dele recebia inspiração, como Abraão, Isaac, Jacó,
José, Josué, Débora, Moisés, Arão, Maria e outros. Então aqui nós temos figuras muito antigas da história de Israel. Nós temos as figuras, as grandes figuras patriarcais, Abraão, Isaac, Jacó e José. Deus fala com eles em sonhos, em visões, e veja que eles não ficam num estado de transe, mas Deus fala com eles de forma livre, de forma espontânea, e Deus concede a eles a graça de conhecerem coisas ocultas, enfim, de até mesmo falarem sobre o futuro. Então Deus já agia nos patriarcas, eles já apresentavam esse carisma profético. Da mesma forma, o grande juiz Josué, que fez o povo adentrar na Terra Prometida, a grande juíza Débora, que congregou as tribos de Israel para lutar contra os estrangeiros. Moisés é uma figura profética, paradigmática de que ele é quem recebeu o Espírito do Senhor e até mesmo tem tanto Espírito que o seu Espírito precisou ser dividido a outros 70 ou 72 para que eles o ajudassem em sua missão. É ele quem comunicava geralmente os oráculos do Senhor. Sempre Moisés e às vezes Moisés e Arão recebiam o oráculo do Senhor, recebiam as leis, os preceitos que Israel deveria observar. Mas também Maria, a irmã de Moisés e de Arão, recebe este adjetivo de Nabi, principalmente quando ela lidera o canto litúrgico, quando ocorre o êxodo. Então, estas figuras já são consideradas como figuras proféticas, embora não necessariamente tenham desenvolvido uma profecia propriamente dita. Estas figuras ocupavam outras funções, e funções que se destacam mais do que a sua atividade profética, mas também eles falavam com Deus, Deus falava através deles, assim como falará pelos profetas. Então, geralmente são os pais, Moisés, Moisés é a lei, e os profetas. Abraão é o mais antigo de todas essas figuras e foi o primeiro a ser chamado de profeta. Então ele tem um destaque por ser aquele que falava com Deus com uma certa frequência. E Moisés, que é chamado de o amigo de Deus, o homem mais próximo dele. Então ninguém tão próximo de Deus quanto Moisés, na concepção judaica, já existiu. Apenas o Mashiach será tão mais próximo de Deus do que Moisés. E eles recebiam da parte de Deus sonhos, visões, sinais, canções, e além disso, não apenas recebiam, mas também eram capazes de expor o sentido dessa mensagem aos ouvintes. O exemplo mais claro dessa questão da interpretação, por exemplo, dos sonhos, das visões, é José do Egito, o grande intérprete dos sonhos do faraó. Então, toda pessoa que recebiam estes sinais, essas visões, eram consideradas como profetas. E que, além disso, não apenas o ato de receber algo, pois alguém poderia falsificar, Alguém poderia, de fato, emular uma visão, alguma coisa, era necessário também que esta pessoa fosse capaz de compreender o sentido desta mensagem e de expô-la aos demais. Porque, como nós dissemos no começo da aula, profeta, em grego, significa aquele que fala em público. Então, é um carisma a serviço da comunidade, a serviço do povo de Deus, para a glória de Deus e edificação do povo. Alguns desses profetas muitas vezes eram chamados de videntes ou adivinhos, pela capacidade de prever eventos futuros, conhecer coisas secretas, decifrar enigmas, falar com sabedoria e coragem, etc. Então, muitas vezes as pessoas, principalmente antes da monarquia, ou antes do templo, ou antes da reforma de Ezequias e Josias, iam aos santuários locais procurarem os sacerdotes ou
os profetas para que eles predissessem o seu futuro, para que eles discernissem uma situação da vida, para que eles trouxessem uma palavra de sabedoria. Quando não havia sacerdote, geralmente eram essas figuras proféticas que eram procurados, né? Então veja, por exemplo, o caso de Samuel. Ele era procurado como um adivinho, né? Então Samuel, como o último dos juízes, como aquele que exercia funções sacerdotais e também um profeta, era procurado. E, às vezes, o adjetivo que se dá para Samuel e para outros também não é o Nabi, mas um outro que muitas vezes tem o sentido de adivinho ou de vidente, né? E para diferenciar os profetas de Israel, os profetas, né, de Adonai, de outros tipos de profetas, existem alguns termos que separam o grupo dos profetas verdadeiros dos falsos profetas. Então, muitas vezes na Bíblia vai aparecer um grupo chamado de filhos dos profetas. Quem são os filhos dos profetas? Eram os grupos de profetas profissionais ou profetas de corte. Então, muitas vezes isso no Antigo Oriente era bem comum, de que a capacidade de profetizar era muitas vezes entendida como uma habilidade que a pessoa tinha, né? Então, ela exercia isso como uma profissão. Então, a profissão era ser profeta, da mesma forma que a profissão do outro era ser escriba, o outro era ser construtor. Então, estes profetas muitas vezes eram solicitados pelos reis para servir de conselheiros. Então eram profetas comissionados, profetas de corte, né, porque assistiam aos reis. Os reis geralmente queriam manter os profetas por perto, porque com isso eles acreditavam terem alguma legitimação da parte do profeta. Às vezes encontravam, às vezes não. Mas muitos de fato utilizavam da sua capacidade ou do seu dom, ou às vezes da sua esperteza mesmo, para conseguir se dar bem na vida, né? Então, uma forma de diferenciar um profeta de Deus, um profeta de Adonai, de um falso profeta é o modo como ele vive. Se nós analisarmos isso, até na tradição cristã também, isso, se nós analisarmos os profetas do Antigo Testamento, nós vamos ver homens que eram muitas vezes desprezados, que eram perseguidos, que tinham uma vida muito simples, que de fato não economizavam palavras, muitas vezes profetizavam coisas ruins, profetizavam morte, destruição, profetizavam realmente coisas que eles mesmos não queriam. Enquanto alguns profetas de corte, profetas profissionais, filhos de profetas, que muitas vezes são considerados como falsos profetas, são aqueles que usam do seu carisma, usam da sua habilidade para ser o seu ganha-pão. Então, na filosofia, nós não temos os chamados sofistas, que são muito mal vistos pela tradição filosófica. Hoje em dia existe uma visão um pouco mais positiva deles, por N razões que não entra aqui. Mas, da mesma forma que nós temos os sofistas com relação à filosofia, nós temos os profetas de corte com relação aos profetas de fato vocacionados, aos profetas de Deus, né? Então, estes profetas de corte, eles eram muito semelhantes aos profetas dos pagãos, né? Aos profetas de Baal, que são chamados de profetas estáticos porque eles recebiam a divindade em transes, em cultos bastante movimentados, barulhentos, enquanto nós vemos o fenômeno dos profetas de Israel, os profetas verdadeiros, agindo com bastante tranquilidade e naturalidade, ainda que muitas vezes de forma mais dramática, mas sem aquela exaltação toda
que faziam os profetas de Baal, por exemplo. Como eu já disse, esses são os considerados falsos profetas. Eles não anunciam a palavra do Senhor, mas fazem falsas profecias para agradarem aos reis e à população. Eles não são enviados. Então, outro fator que diferencia um profeta verdadeiro de um falso é que os profetas são enviados por Deus para pregarem, para falar em público, para anunciarem tudo quanto for necessário da parte de Deus para o povo, para as autoridades e para o povo em geral. Então, os profetas da corte não foram enviados por ninguém. Deus não os enviou. Eles se auto-intitulavam profetas e usavam a sua habilidade ou manipulavam para se dar bem, enquanto os profetas muitas vezes tinham que deixar a sua profissão, deixar a sua cidade, deixar a sua família, deixar a sua vida para ir anunciar aquilo que era da vontade do Senhor, que o seu povo soubesse. Então, nós podemos entender o fenômeno do profetismo como um revivamento da lei. Então, a profecia vai estar muito ligada à lei, muito ligada ao cumprimento da lei, mas não ao cumprimento do culto ou das prescrições legais, mas o cumprimento da lei enquanto viver a justiça, enquanto olhar para aqueles que necessitam, enquanto não se voltar para os ídolos e manter o coração fiel a Deus, enquanto não se desesperar com as circunstâncias, mas confiar no Senhor. Os profetas vão insistir muito nesta linha. Eles são muito mais alinhados, por exemplo, a teologia deuteronomista, aquela que nós vimos da história de Josué a segundo Reis, do que a teologia do cronista, a teologia do segundo templo. Nós vimos em Crônicas e em Esdras e Neemias. Então, para eles é muito mais importante a observância da lei do que o culto pelo culto, do que seguir as prescrições de pureza e de santidade por si mesmas. É muito mais importante, de fato, fazer a justiça, é muito mais importante ser fiel ao Senhor, é muito mais importante guardar os mandamentos, de amar a Deus e amar o próximo, do que necessariamente fazer o culto certinho, etc. Mas esses são detalhes que nós veremos depois também. Então, quando que começou o fenômeno do profetismo? Embora nós tenhamos figuras proféticas no período patriarcal, no período tribal, no período do Êxodo também, mas o fenômeno do profetismo começou especialmente com a monarquia unificada. Então, nós estamos falando da época de Saul, Davi e Salomão, que foram os 3 reis que, segundo a tradição, reinaram sobre todo Israel. E esta tradição profética vai dar origem ao que depois vai ser considerado como os profetas escritores. Os primeiros profetas não nos deixaram escritos, não nos deixaram livros propriamente ditos, mas um tempo depois os profetas vão nos deixar suas profecias por escrito. E um dos primeiros teria sido então Samuel, que foi o último juiz, o responsável por ungir Saul e Davi, que foram os primeiros reis de Israel. E depois nós temos outros profetas que aparecem logo no livro dos reis, também em Samuel, como o profeta Gad, o profeta Natã e o profeta Aías, que atuaram durante os reinados de Davi e Salomão. Com a divisão do reino de Israel e a dispersão do povo para a idolatria, o profetismo surge como um carisma e ministério fortes no Reino do Norte e no Reino do Sul. Então, quando a força da lei e a observância dos mandamentos já não era suficiente, quando a fé do povo estava balançando depois de um tempo, e simplesmente ler as maldições do Deuteronômio já não eram suficientes para fazer com que eles observassem fielmente a lei,
Então Deus foi suscitando profetas para reavivar esta observância dos mandamentos, a fidelidade ao Senhor e para denunciar os erros e os vícios dos líderes e da população em geral. Isso nós vemos que o fenômeno do profetismo começa no período da monarquia unida e se intensifica na monarquia dividida, tanto no norte, né, na Samaria, em Efraim, quanto no sul, né, em Judá, Jerusalém. Os profetas são aqueles que anunciam a palavra de Deus aos governantes e ao povo, recordam a aliança e a lei do Senhor, denunciam os pecados e desvios, anunciam tragédias e acontecimentos futuros, realizam sinais para mostrar sua relação com Deus e são constantemente perseguidos por falarem em nome de Deus e serem enviados por ele, não apenas para Israel e Judá, mas para profetizarem até mesmo em outras nações. Então, neste slide é muito importante, é uma síntese daquilo que é a atividade do profeta: anunciar, denunciar, recordar a aliança, falar em nome de Deus que o enviou para o povo de Deus e até mesmo para outras nações. Então, a questão da aliança é muito importante. Israel não pode se esquecer de que é o povo escolhido, o povo eleito, o povo que Deus tirou do Egito através de Moisés, o povo que Deus livrou da escravidão, o povo pelo qual o Senhor realizou prodígios e afogou os cavaleiros do faraó e os conduziu por 40 anos no deserto e para a terra que mana leite e mel e para lhes dar prosperidade, para cumprir as promessas antigas feitas aos patriarcas. Então o povo não pode se esquecer disso e se desviar para a idolatria. Então os profetas vêm para trazer o povo de volta para Deus. Da mesma forma que Moisés atuava como uma espécie de mediador enquanto profeta, assim os profetas que nós conhecemos na Sagrada Escritura, os escritores e os não escritores, vão fazer esta mediação num tempo em que os reis, que também são figuras escolhidas para mediarem, mas que se deixam levar pelo poder, pelos vícios, pela idolatria e são os que mais desobedecem à lei. E também muitas vezes os sacerdotes, que preocupados com o culto apenas, e um culto meramente legalista, ritualista, rubricista, não abrem o coração para Deus e não falam das coisas de Deus e não deixam com que Deus haja através deles em benefício do povo. Então, os reis e os sacerdotes acabam falhando na sua figura, na sua função, e os profetas, eles durante algum tempo, especialmente no período que vai da queda, um pouco antes da queda da Samaria até a queda de Jerusalém, e mesmo depois no cativeiro e na restauração, vai ser o auge dos profetas. Eles vão ser figuras muito importantes durante todos esses períodos históricos. Com o cativeiro, os profetas ajudaram o povo a tomar consciência das suas faltas que causaram sua situação e profetizaram a restauração do templo de Jerusalém e de Judá. Nós vamos ver, por exemplo, o caso de profetas que acompanharam o exílio, como Jeremias e Ezequiel, a importância desses profetas, e depois na reconstrução, na restauração, no retorno, a importância dos profetas que incentivaram os reformadores e o povo para que a religião fosse estruturada e fosse de fato o centro da vida do povo de Deus, que novamente passou pela experiência da escravidão, novamente passou pela experiência do desterro e que agora passa novamente pela experiência do êxodo, que é o retorno do cativeiro da Babilônia.
e que agora reconstroem o templo, nas figuras eminentes de Esdras e Neemias, que nós já estudamos, e a sua grande importância neste contexto de reconstrução, de formação da religião judaica. E os profetas são figuras importantes. Porém, depois deste período de reconstrução, os profetas vão ficando em segundo plano. Em primeiro plano vão ficar os escribas, né? Depois os rabis, né? Os mestres e depois os rabinos. De forma que o carisma profético é uma coisa realmente rara, foi muito rara nos tempos de nosso Senhor Jesus Cristo e também é raro hoje em dia. No sentido, outra coisa que é importante aqui, quase me esqueço de comentar, os profetas geralmente, apesar de muitos serem considerados escritores, mas a proeminência, a maior importância, até o exílio, está na palavra oral. Então, poucas coisas da Bíblia já estavam escritas ou tinham uma forma final antes do cativeiro da Babilônia. Então, as leis, as histórias, as canções, os salmos eram transmitidos de forma oral. Então não havia uma preocupação em deixar aquilo por escrito. Mas quando o povo é disperso, quando o templo é destruído, quando parece que é o fim do judaísmo, o fim dos judeus, o fim da história, aí então, quando eles veem que não é o fim, então eles sentem a necessidade de escreverem e de fato começam a redigir a Sagrada Escritura. E já que nós temos uma fonte oral, que, aliás, escrita, né, que vai ser a Escritura, a palavra falada, né, a palavra oral, a mensagem oral, melhor dizendo, cada vez mais vai perdendo o seu espaço para a mensagem escrita e a interpretação que os escribas vão fazer. Então, os escribas vão assumir esse papel dos profetas, não no sentido de que eles serão profetas, mas não é necessário mais você procurar o homem de Deus, o vidente, para saber aquilo que você precisa fazer na sua vida ou como as coisas vão ser. Basta que você procure o escriba, procure o sacerdote, que ele vai te orientar qual é a oferenda que você tem que fazer, qual é a lei que você precisa cumprir. Então, os profetas eles acompanharam momentos históricos muito importantes, essenciais na história de Israel. Acompanharam de perto. E nós temos muitos detalhes sobre esses eventos, muito também pelos profetas, não apenas pelos livros históricos. Como eu já disse, quando nós encerramos os livros históricos, muitas coisas que nós estudamos nas nossas aulas sobre a história deuteronomista, sobre a história do cronista e os demais livros, vão ser retomadas agora com os profetas, né? Especialmente na história deuteronomista, que tem uma ligação muito mais forte com a maior parte dos profetas. Então, quando o Império Assírio começou a sua ascensão, não é, no século VIII a.C., Guerra Sírio-Efraimita, etc., os profetas já estavam acompanhando estas situações. Quando Samaria caiu, isso também, de alguma forma, já havia sido profetizada e estava acontecendo na época dos primeiros profetas, escritores no norte. A ascensão da Babilônia também foi vista pelos profetas e alertada, e muitas vezes os profetas até criticando. Como nós vamos ver, por exemplo, o caso do rei Ezequias, né, que acaba sendo simpático com os babilônios, e Isaías vai dizer, olha, isso aí vai acabar acarretando na própria condenação de Judá no futuro. E os profetas também vão acompanhar as deportações do povo. Então nós temos 3 deportações. Alguns dizem que é 2, outros consideram 3. A deportação de 609, ela é um pouco mais difícil de ser comprovada, bastante artificial, porque muitos querem
colocar essa data para legitimar uma profecia de Jeremias, de que diz que o cativeiro duraria 70 anos. Então, se nós diminuirmos 70 anos de 609, nós chegaríamos ao ano de 539, que foi o último ano do cativeiro, porque no ano de 538 houve o Edito de Ciro e o retorno do povo cativo para a Terra Santa. Mas os profetas acompanharam estas deportações, especialmente Jeremias e Ezequiel. Também testemunharam os eventos terríveis da queda de Jerusalém e a destruição do templo, que marcou muito fortemente a sua profecia. Foram esses eventos trágicos na história de Israel. E também outros profetas, já com uma mentalidade diferente, já com uma mentalidade mais próxima do cronista, da teologia sacerdotal do Segundo Templo, voltam e são importantes nesse contexto de reconstrução no século VI e da reforma religiosa de Esdras e Neemias no século V. E os últimos profetas que nós temos no Antigo Testamento já estão datados da época grega até o tempo da revolta dos Macabeus. O profetismo é uma das bases da fé do Antigo Testamento. Ela está relacionada a um prolongamento e recordação da lei, da Torá, que acompanham toda a história do Antigo Testamento e inspiram a sabedoria. Não é à toa de que os profetas vêm logo depois da lei. Os profetas, no caso, como eu já disse, no sentido mais histórico, né? No caso, a história deuteronomista, que é colocada como profética, porque mostra a ação de Deus, porque mostra Deus falando, Deus agindo, Deus fazendo acontecer na história, prolongando a lei, de certa forma, com os seus exemplos e com as suas instruções, e os profetas propriamente ditos, que vão recordar a lei, vão recordar a aliança, vão recordar quais são os mandamentos que devem ser obedecidos, vão mostrar que o povo está muito distante de Deus e que precisa se aproximar dele. Então, é um pilar muito importante os profetas. Por isso que a Escritura muitas vezes é chamada de a lei e os profetas, porque os profetas têm esta importância grandiosa de serem aqueles que continuam, por assim dizer, a obra de Moisés. Tanto que Elias, né, que é um dos primeiros e uma figura paradigmática de profeta, ele vai ser comparado com Moisés, ele vai ser colocado em pé de igualdade com Moisés, e os dois vão conversar com o Senhor na transfiguração. Eu vejo a importância dos profetas na compreensão do Antigo Testamento, na formação da fé judaica, mas também da nossa fé cristã. Nós vamos ver que os profetas estão muito presentes no Novo Testamento, principalmente nos Santos Evangelhos. Então, desconhecer os profetas, assim como desconhecer a Torá, a lei, assim como desconhecer a sabedoria, a história de Israel e a sabedoria de Israel, é faltar um pilar importante que sustenta a nossa compreensão de Jesus, dos apóstolos, da igreja primitiva, da nossa própria fé cristã. E estes profetas vão trazer elementos teológicos muito importantes. Eles vão ser, de certa forma, um prolongamento, mas também um desenvolvimento da lei. Então, elementos muito importantes, como a figura do Messias, vão sair dos grupos da questão do fenômeno da profecia, que vai adquirindo contornos diferentes ao longo da história, né? Então, nós não podemos comparar, por exemplo, Oséias com Malaquias, por exemplo. Nós já vamos ver que são períodos muito distintos em que esses profetas viveram, e as concepções, a visão que eles têm sobre Deus, sobre a história, sobre a aliança,
é bastante diferente, mas todos eles conservam o carisma de serem aqueles que falam em público em nome de Deus, anunciam, denunciam, recordam e aproximam o povo de Deus, o povo da palavra, da lei e da aliança. Então, a expectativa da vinda de um Messias, o juízo final, não é? O dia do Senhor, todas essas características que são importantes no Antigo Testamento e que o Novo Testamento vai retomar também, especialmente no livro do Apocalipse, todas essas ideias começam a ser desenvolvidas nos profetas. E nós temos alguns profetas que têm um conteúdo mais apocalíptico, ou seja, que falam sobre coisas que trazem revelações escatológicas, que trazem conclusões sobre o fim dos tempos, e principalmente nós vamos encontrar estas características em Isaías, Ezequiel, Joel, Zacarias e Daniel. Aliás, Ezequiel, Zacarias e Daniel são livros proféticos com um conteúdo apocalíptico muito forte, muito importante, muito decisivo. Nós vamos ver constantemente o livro do Apocalipse fazendo referência a essas profecias do Antigo Testamento. O Antigo Testamento possui 18 livros que são chamados de proféticos e são organizados segundo o critério de profetas maiores e profetas menores. É um critério um pouco arbitrário porque diz respeito ao tamanho, mas não necessariamente ao tamanho, mas à grande importância desses profetas. Aliás, pelo visto aqui me faltou as lamentações. Então, os profetas maiores são 6, que são considerados: Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel e Daniel. Isaías, o maior dos livros proféticos; Jeremias, que é o segundo maior em importância também, em complexidade talvez seja um dos maiores, e a Jeremias estão relacionados outros 2 livros proféticos maiores, que é o livro das Lamentações e o pequeno livro de Baruque, que Baruque, como a tradição diz, teria sido secretário do profeta Jeremias. O profeta Ezequiel, que está no contexto dos exilados, e o profeta Daniel, que também vai estar no exílio, mas que existe uma série de complexidades envolvendo o profeta Daniel, o livro de Daniel, que nós veremos depois com bastante cuidado. E os demais 12 livros chamados de profetas menores. Vamos aprender quem são os profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses 12 profetas, os chamados profetas menores, formam um só livro na Bíblia hebraica. Aqui eu coloquei, como eu gosto de fazer, sempre voltando para a questão da Bíblia hebraica e para a questão da Septuaginta, né, para que a gente aprenda bem sobre a organização dessas 2 Bíblias, que são a base da nossa Bíblia. Então, quando nós falamos em profetas na Bíblia hebraica, nós estamos falando de uma forma um pouco mais ampla, no sentido de que alguns livros que nós chamamos de históricos, os judeus chamam de proféticos. No caso, como eu já disse, volto a repetir, e talvez voltarei a repetir para que nós possamos gravar, os profetas na Bíblia hebraica são divididos em profetas anteriores e profetas posteriores. Quem são os profetas anteriores da Bíblia hebraica? Os livros de Josué, Juízes, os 2 livros de Samuel e os 2 livros dos reis, que são a história deuteronomista.
Depois, nós temos os profetas posteriores, que constituem a maior parte dos livros que nós, na nossa Bíblia católica, nas Bíblias evangélicas também, nós chamamos de profetas. Esses são os demais profetas, exceto por Baruque, que é considerado como um apócrifo, que não é tido como um profeta e que para nós é um livro inspirado, um livro deuterocanônico. O livro das Lamentações, ele está nos Hamesh Megilot, né, num dos 5 rolos, e o profeta Daniel, uma parte dele faz parte dos escritos, né? Está na última parte dos escritos, né, que são os relatos, né, que é toda a parte final da Bíblia hebraica, juntamente com os 2 livros das crônicas e os livros de Esdras e Neemias. É entendido? Bom, como eu acabo de dizer, os 12 profetas menores formam um só livro. A ordem dos livros dos profetas na nossa Bíblia não é inspirado na Bíblia hebraica, mas é inspirado, é inspirado na Bíblia hebraica e não inspirado na Septuaginta. A ordem dos profetas da Septuaginta é diferente da ordem dos profetas na Bíblia hebraica, né? Então, a ordem dos profetas menores na Septuaginta é outra, e a ordem que nós seguimos dos profetas é a ordem da Bíblia hebraica, da Taná. Perfeito? Na Bíblia hebraica, Malaquias é tido como o último dos profetas. E se nós pegarmos a nossa Bíblia, o último livro do Antigo Testamento, que é o último livro dos profetas, é o profeta Malaquias. Pelo menos no cânon, na ordem. Enquanto o último livro profético da Septuaginta, né, da 70, é o livro de Daniel. Porque na Bíblia hebraica, o livro de Daniel não é considerado um escrito profético, mas é um escrito de cunho mais histórico. Então, a Bíblia da Septuaginta é dividido em lei e história, poesia e profecia. Esse tipo de divisão é que inspirou a nossa divisão da Bíblia católica, né? Pentateuco, livros históricos, sapienciais e proféticos. Espero que essa parte não tenha ficado confusa, mas se houver alguma confusão, manifestem-se por gentileza. Bom, continuando, nosso tempo está quase lá. A partir do conteúdo das profecias e das referências históricas, é possível delimitar o período em que os livros proféticos foram desenvolvidos ao longo da história do Antigo Testamento. Então, como nós sabemos que Oséias é o mais antigo dos profetas escritores? Como nós sabemos que Daniel provavelmente é um dos últimos, se não o último dos profetas? Se nós analisarmos, aliás, os especialistas, quando analisam o texto, quando analisam as datas que eles fazem alusão, né, os períodos históricos, quando analisam a forma da escrita, o vocabulário que eles se utilizam, as referências externas também ao próprio texto, analisando tudo isso, é possível chegar a um período, pelo menos aproximado, em que estes livros aconteceram e foram depois escritos. Dificilmente existe na Bíblia uma concomitância entre o acontecimento do fato e a redação desse fato. Numa cultura como a nossa de hoje, em que as notícias acontecem e enquanto elas acontecem, elas já são escritas, já são noticiadas, em Israel é diferente. Em Israel, e no mundo antigo e no mundo até não muito tempo atrás, as coisas aconteciam e meses depois, dias, horas, elas eram noticiadas. Hoje elas são imediatas. Agora você imagina que existe uma distância de séculos entre eventos e a redação desses eventos na Bíblia. Embora com relação aos profetas nós tenhamos muitas vezes uma primeira redação que é mais próxima
do período em que o profeta viveu, e nós temos várias outras redações que vão tomando forma ao longo do tempo. Isso a gente vai estudando depois. E é claro, como sempre, nós não temos um consenso. Os especialistas não têm um consenso. Então, eles vão colocando datas, vão colocando circunstâncias que às vezes tornam a datação e a contextualização do profeta diferente, dependendo da linha que você procura e estuda. Quando você pega um comentário antigo sobre os profetas e pega um atual, você vai perceber que muitas coisas foram evoluindo, a arqueologia, ciências bíblicas, a compreensão da cultura, etc., foi evoluindo. Então, muitas coisas são revisadas, são atualizadas e melhoradas ao longo do tempo. Mas, observando uma certa frequência, uma certa concordância, embora não seja necessariamente um consenso, é possível nós separarmos os profetas em períodos. E essa divisão é muito importante, aliás, essa separação é muito importante porque nos dá um instrumento de compreensão importante do profetismo na Bíblia. Quando nós ouvimos os profetas, geralmente a gente não consegue saber em que época que ele está. E isso, não saber a época em que um profeta realizou seu ministério, nos atrapalha em muito na compreensão do conteúdo desse livro profético ou da figura do profeta. Então, nós podemos separar os profetas em profetas do norte, profetas do sul, profetas do cativeiro, profetas do pós-cativeiro. Então, nós temos primeiramente os profetas do norte, considerados pela tradição como profetas do norte, Elias e Eliseu, que não são profetas escritores, mas nós temos sobre eles no primeiro e no segundo livro dos reis, nessas passagens que estão aí referenciadas, né? Eles viveram então no século IX e VIII antes de Cristo. Uma figura muito importante, por exemplo, no tempo do profeta Elias é o rei Acabe. O rei Acabe é um dos principais responsáveis por introduzir a idolatria em Israel. Então, é uma pena que nós não tenhamos tempo de trabalhar melhor Elias e Eliseu, por exemplo, porque são personagens muito ricos na história de Israel na Bíblia. Muito importantes, muito referenciados, especialmente Elias. E no caso de Eliseu, nós temos o contexto, por exemplo, temos toda essa a questão de que Israel, o Reino do Norte, já começa a apresentar sinais muito claros de decadência. E a guerra sírio-efraimita logo vai bater as portas algumas décadas depois. Uma grande disputa pelos territórios das tribos do norte vão aparecer depois do templo do profeta Eliseu, que é o sucessor de Elias. Nós temos depois Jonas, que é muito difícil dizer se Jonas de fato viveu nesta época. Muitos colocam que ele tenha profetizado muito depois, ou pelo menos o livro de Jonas tem uma origem muito posterior a esse Jonas histórico, se é que ele necessariamente existiu, ou se não se trata de uma lenda desta época, ou uma construção histórica. Isso realmente é uma discussão muito grande, mas nós veremos depois. Mas o que nós podemos bater o martelo e colocar como os primeiros profetas escritores e como sendo profetas do norte são os profetas Amós e Oséias. Estes dois profetas vão ser muito importantes no Reino do Norte. Eles vão contemplar com os próprios olhos a crise do norte, principalmente com Jeroboão II, e serão também testemunhas, talvez direto ou indiretamente, da queda da Samaria no ano de 700
de Cristo. Irão profetizar e irão, de fato, ver que já não há mais futuro para o Reino do Norte. E nós temos os profetas do Sul. Né? Os profetas do Sul, eles são mais numerosos porque, além do fato do Reino do Sul ter durado mais tempo que o Reino do Norte, vão acontecer, de fato, várias agitações sociais no Sul. E também outro fato interessante, que eu talvez não tenha comentado, de que a história, a maior parte da história, como nós conhecemos, é uma história do Sul, é uma história escrita do Sul, é uma história dos judeus, dos sulistas, e não uma história nortista, e não uma história israelita, uma história que está mais preocupada em falar de Judá, em falar de Jerusalém, do templo, de Davi, de Salomão, etc., do que dos reinos do norte. Enquanto a história deuteronomista resgata a história do norte, a história do cronista despreza, ou aliás, despreza é uma palavra forte, omite, considera como irrelevante ou não apropriada para a teologia, para a mentalidade que ela quer incutir. É muito mais tempo, muito mais rico, muito mais influente, e historicamente o Reino do Norte tem uma aparição primeira do que a do Reino do Sul e uma precisão histórica, arqueológica muito mais forte do que o Sul no princípio. Nós temos então como profetas do Sul Joel, e olha aqui, depois tem uma observação aqui sobre Joel, assim como sobre Jonas, o chamado primeiro Isaías, o Isaías histórico. Depois nós temos o profeta Miqueias, o profeta Sofonias, o profeta Naum, o profeta Abacuque, o profeta Jeremias e o profeta Baruque, o secretário de Jeremias. Todos eles, então, viveram mais ou menos nos séculos VIII, VII e VI antes de Cristo e viram, então, a decadência do Reino do Sul, embora também tenham contemplado as reformas de Ezequias e de Josias, mas, infelizmente, viram a degradação do povo, a destruição das instituições progressivamente até a grande ruptura, a grande devastação do povo com a destruição do Templo de Jerusalém e a deportação. Então, são profetas que, de fato, vão alertar os judeus, os judaítas, de que eles precisam voltar para o Senhor, senão a destruição será inevitável. Nós vamos comentar sobre cada um dos profetas, hein? Então, não percam, vai ser muito importante. E depois nós temos profetas que acompanharam o período do cativeiro. O profeta Daniel, o Daniel histórico, ou o Daniel do cativeiro. O profeta, ou o autor das lamentações, Jeremias ou não. O profeta Ezequiel. O segundo, Isaías, e o profeta Abdias. Então, estes são os profetas que acompanharam o povo entre os anos mais ou menos de 586 a 538, um pouco antes e um pouco depois, mas o período que engloba a questão do cativeiro da Babilônia. Como eu disse, a datação de Joel e Jonas é contestada e talvez melhor situada nos séculos V e IV a.C., assim como a datação de Baruque e de Daniel talvez seja melhor situada no século II e I a.C. Se não, enquanto acontecimentos, enquanto os profetas históricos, talvez e certamente a redação final ou o desenvolvimento desses livros aconteceu de forma mais tardia do que os acontecimentos históricos, aos quais eles remetem ou aos quais a tradição
geralmente coloca. E nós temos profetas que exerceram seu ministério após o cativeiro: o profeta Ageu, o profeta o Zacarias, o primeiro Zacarias, o profeta Malaquias, o terceiro Isaías e o segundo Zacarias. A gente vai ver nas nossas aulas porque nós falamos de primeiro, segundo, terceiro Isaías, de primeiro e segundo Zacarias, por que a ordem dos profetas ela é diferente aqui do que é na Sagrada Escritura, na ordem do cânon, se existe algum problema com essa ordem do cânon e a ordem histórica. Na verdade, a ordem do cânon é a ordem que nós recebemos da tradição, então devemos mantê-la. Mas uma ordem histórica, para que nós possamos compreender melhor os livros proféticos, nos leva então a uma reorganização desses profetas. A ordem que eu apresento aqui, ela, se vocês pesquisarem outros livros, em outros lugares, vocês vão encontrar variações, vocês vão encontrar diferenças, mas a ordem geral dos profetas, dos livros proféticos, dos profetas escritores, os livros proféticos escritos é esta aqui: Amós, Oséias, 1 Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, Abdias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, 2 Isaías, Ageu, 1 Zacarias, Malaquias, 3 Isaías, 2 Zacarias, Jonas, Joel, Daniel e Baruque. A gente vai estudar, vai entender por que esta ordem e por que cada um desses profetas é colocado desta forma. Nós temos desde Amós aqui no século VIII a.C. até Baruque no século I, por exemplo, I e II a.C. Os livros proféticos são um conjunto de livros do Antigo Testamento que estão entre o Antigo e o Novo Testamento. E não por acaso, os profetas são interpretados pela tradição como um prenúncio de Jesus, né? Pela tradição da igreja, como prenúncio de Jesus. Ou seja, suas profecias sobre a figura do Messias e os seus efeitos foram realizadas em Jesus. Não é necessariamente um cumprimento mágico, não é que Jesus venha cumprir ipsis literis as profecias, mas o Messias, o dia do juízo, todas as figuras e os oráculos dos profetas foram de fato realizados em Jesus, que deu o pleno cumprimento da lei e também o pleno cumprimento das profecias. Este chamado pleno cumprimento não é fazer tudo à risca, não é fazer como os fariseus, mas é de fato tomar aquilo que é de essencial na lei, de essencial nos profetas e divinizar e levar à perfeição máxima, que é o próprio Jesus. Sendo assim, conhecer os profetas nos ajuda a assimilar a lei e a história do Antigo Testamento ao lado da sabedoria. A sabedoria também tem esse papel de recordação da lei, da história, assim como tem os profetas, e também nos ajuda a conhecer melhor o Novo Testamento, que cita pelo menos 100 vezes os profetas. Quando a gente começa a ler o Evangelho de São Mateus, por exemplo, nós temos uma verdadeira citação, nós temos uma verdadeira frequência grande de citações dos profetas. Então Mateus vai dizer, segundo Zacarias, Isaías, Jeremias, isso aconteceu para se cumprir o oráculo, para se cumprir a profecia de tal. No final dos evangelhos também, em Lucas nós vimos, graças ao ano C, né? Isso já não estava predito pela lei e os profetas, né, que o Messias deveria sofrer, etc. Isso aconteceu para que se cumprisse a profecia, tal. Na paixão do Senhor, nós observamos que muitos elementos dos profetas se cumprem em Jesus como o Messias, como o Salvador de Israel e do mundo inteiro. Então aí nós vemos a importância de compreendermos os profetas e espero que isso tenha ficado claro
para todos vocês, queridos irmãos e irmãs. Como sempre, eu me estendi um pouco, mas eu já falei a vocês desde a primeira aula que as nossas aulas iriam com certeza passar de 1 hora, mas eu espero que o conteúdo vale a pena vocês esperarem e aguentarem este pobre seminarista, este rapaz aqui, falar por tanto tempo. Vamos concluir então e pedir à Mãe de Deus, aquela que recebeu o Espírito Santo em seu ventre, aquela que é cheia de graça, aquela que como Maria, como Débora, ela falava das coisas de Deus e que recebia a palavra do Senhor e que recebeu a palavra do Senhor, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que ela nos ajude a sermos proféticos, assim como profético é o seu canto, Magnífica. E assim como os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos e tantos santos e santas e homens e mulheres de Deus que são profetas, Deus também nos dê esta graça, este carisma de sermos aqueles que anunciam, que denunciam, que recordam a lei e a aliança, mas de modo especial aqueles que recordam a Jesus Cristo, aqueles que anunciam a Jesus Cristo, aqueles que amam a Jesus Cristo e fazem com que Jesus seja amado, especialmente a palavra de Jesus seja mais amada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Muito bem, então, agradeço a cada um de vocês que esteve aqui nesta aula e já anuncio o conteúdo da semana que vem, que nós já entraremos nos profetas. Nós trabalharemos, então, os profetas, os livros proféticos de Isaías, Jeremias e Lamentações. Então, 3 dos 6 profetas maiores, para que na aula 13 trabalhemos então Baruque, Ezequiel e Daniel, e depois, nas aulas 14, 15 e 16, trabalhemos os profetas menores em 3 grupos de 4. E com isso, então, na aula 16, teremos concluído nosso estudo sobre o Antigo Testamento. Até lá e em diante, que Deus nos ajude a cumprirmos este bom propósito, a chegarmos e a crescermos na compreensão da sua palavra. Espero que o curso esteja sendo útil, aguardo ansiosamente pelo seu feedback, pela sua presença nas próximas aulas e peço que rezem por mim, assim como tenho rezado por todos vocês. Fiquemos na graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem todos com Deus, busquemos sempre mais a palavra de Deus. Paz e bem. Até terça-feira, se Deus o quiser.